Muito bom dia. Bom dia. Muito bom estarmos aqui. Nada mais lúcido para começar bem a semana do que estar bem. Aliás, essa é uma receita para todas as situações. A cada vez um trabalhador, antes de começar o seu trabalho, por exemplo, pedreiro, vai olhar se as suas ferramentas estão bem. Uma cozinheira vai olhar se as suas panelas estão limpas. Não tem jeito. Nós precisamos ter esse hábito, apesar de ser tão óbvio, precisamos ter esse hábito. Antes de fazer qualquer coisa, perguntar: como é que eu estou hoje? Se a gente praticasse isso, seria uma grande mudança na nossa vida, sabia? Como é que eu estou hoje? Por exemplo, se o pintor for pintar a parede e tiver com um pincel sujo de tinta preta e ele for pintar de branco, já imaginou? Eu sou um pintor. Pois é. Então o pincel está sujo de preto e ele vai pintar de branco. E tá com o pincel ali e vai para a parede. Vira uma melequeira. Pois nós somos um pincel que sempre tem tinta. Sempre tem tinta do pensamento e sempre tem tinta da emoção. Quer ver eu fazer um teste? Fica sem pensar nada. Dá certo? Não dá. A gente está sempre pensando alguma coisa. Então quando você for conversar com um parente, conversar com um cônjuge, quando você for falar com um chefe, quando você for sair para a rua, qualquer iniciativa, você precisa perguntar para a sua panela, para o seu pincel, para as suas ferramentas, que é você. Não tem nada mais importante para as suas realizações que você mesmo. Como é que eu estou hoje? Quando a gente não faz isso, o que acontece? Como é que é a borração da mente? Quer ver como é que é? A pessoa teve uma má noite de sono. Acorda. A minha avó que criava galinha falava assim: acorda de ovo virado. Era engraçado que ela falava isso. Então a pessoa já acorda meio mal. Em vez de dar bom dia para as pessoas da casa, acorda de cara fechada. Quem apresenta a cara fechada recebe cara fechada também. Já sai mais injuriado de casa, porque teve uma má noite de sono e a cara fechada. Vai para o trânsito, vai para a rua, mais coisa ruim. Chega no trabalho, nossa, sujo. Volta para casa moído. E ainda faz aquela pergunta: nossa, o que eu fiz hoje para estar assim destruído? Porque não aconteceu nada na vida, não tive nenhum esforço. A pessoa está destruída porque viveu em inconsciência. Viver em inconsciência, você vai espalhar sujeira, desarmonia, violência. Já o contrário, vamos lá. A pessoa teve uma má noite de sono, porque todo mundo está sujeito a isso. Quem vive em consciência fala assim: nossa, tive uma noite daquelas, mas ninguém é obrigado a suportar o meu mau humor. Eu não estou destinado a quanto pior, pior. Não. Você observa, você faz uma mudança do teu padrão mental e vai ter um outro dia. É a receita do médico Jesus Cristo, Dr. Jesus, vocês conhecem? Ele faz uma receita curta, ele fala assim: vigiai e orai. É para vigiar o quê? O marido? A esposa? Se você achar que deve, faça isso, não tem problema. Tem que vigiar os políticos? Tem que vigiar os políticos. Tem que vigiar a vida do vizinho? Não sei, essa eu não sei. Mas certamente todos nós precisamos vigiar a nossa mente, vigiar o nosso coração. E a cada vez que a vibração estiver mais baixa, que os pensamentos estiverem ruins, faz uma oração. Deus está sempre ao alcance de uma oração. Ah, Deus está na igreja, eu não tenho tempo de ir na igreja. Deus não está só na igreja. Está na igreja? Está na igreja também. Deus está na natureza?
na minha opinião, está mais lá do que em qualquer outro lugar. Se você abraçar uma árvore, andar na terra de pé no chão, pegar uma pedra, acariciar um cachorro, mas Deus está em todo lugar. E aí você percebe que está numa vibração ruim, melhora a tua vibração, vigiar e orar. Aí tudo muda, porque você limpou o pincel, porque você lavou a panela. Imagina cozinhar de panela suja. Como fazer isso? Você fez um doce na panela e vai fazer um feijão. Já imaginou? Deus do céu, não pode dar certo, o feijão vai azedar. Ou o contrário, né? Um doce com sabor de feijão. Ixi, não pode dar certo. E nós misturamos tudo, gente, exatamente por não observar. Então a primeira observação tem que ser da gente mesmo. A segunda é entender o que está acontecendo nesse momento das nossas vidas. Então, sobre a gente mesmo a gente já falou. Agora, para entender um pouco isso que está acontecendo nesse momento. A gente sente a tensão no ar. Vocês sentem isso? A gente está andando na rua, todo mundo tenso, todo mundo parece que uma bomba pronta para explodir. Às vezes só de olhar, está olhando o quê? Vixe Maria, o negócio está feio. Então, se você perceber o que está acontecendo, ajuda muito. E os Espíritos falaram para a gente o que está acontecendo. O que está acontecendo é parecido com a escola. Eu duvido que vocês nunca tenham chegado tranquilo na escola e encontram a classe alvoroçada e perguntam assim: nossa, por que vocês estão tão alvoroçados assim? É porque hoje é dia de prova. Aí você que já estava preocupado, tem um frio. Ixi Maria, é dia de prova. A humanidade está toda alvoroçada. Sabe por quê? Nós estamos em dia de prova, nós estamos em período de prova. E assim como a prova de final de ano determina todo o teu próximo ano, o que você fizer agora vai determinar o teu futuro na Terra ou no mundo espiritual. Todo o nosso futuro está sendo determinado agora. Então nós precisamos ficar muito alerta para tomar as boas decisões, não só pensando no agora, que vantagem eu levo. Então você está fazendo um negócio qualquer, vendendo um carro, vendendo uma casa, dá aquela garibada. Então tem lá uma rachadura preocupante, você põe uma massa corrida, dá uma pintada em cima, parece que a casa está bacana, mas é a rachadura. Você está enganando a outra pessoa. Aquilo você pode levar uma vantagem na hora, mas dentro de você está levando desvantagem. Sabe como é que Jesus questiona a gente? De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que adianta ganhar 5 mil reais a mais num negócio, que você pediu a mais e o cara não sabia que tinha aquela rachadura? Que adianta você ganhar um tanto de reais a mais e ficar com a sua consciência pesada? Pensa a respeito. Ah não, o que interessa é levar vantagem. Tudo bem, mas pense em levar vantagem na eternidade, a vantagem profunda, não a vantagem só do dinheiro. Nós precisamos levar vantagem, fazer dessa vida uma vantagem, fazer valer essa vida, fazer valer o teu tempo, fazer valer a tua encarnação. Isso é que é a vantagem. É mais ou menos como na Cracolândia. Se você tem um amigo seu viciado em droga, você acha que adianta falar para ele assim: a droga é prejudicial à saúde? Você acha que ele não sabe disso? Sabe sim. É que ele acha que, tendo aquele prazer do álcool, da droga, aquele prazer imediato, aquela vantagem imediata, aquilo parece uma alegria para ele.
Mas é uma alegria só de momento. Se você enche a cara hoje, amanhã já está de ressaca. Se você é viciado hoje, você vai ficar dependente daquela porcaria. Se você aprende desde pequeno a ganhar dinheiro levando vantagem, passando alguém para trás, vai ser muito difícil para você aprender a ganhar dinheiro com o seu trabalho. Porque você sempre dá um nó. Vocês conhecem alguém assim? Imagina um político perder uma eleição, no dia seguinte está passando massa. O que você acha? Trabalhando. Depois do cara aprender, mal político que eu estou falando, não é todos que são ruins, mas depois do cara aprender a ganhar sua vida desviando dinheiro, ele vai querer trabalhar? Eu acho difícil. Um ladrão, no dia seguinte que fez um golpe qualquer e arranjou dinheiro, será que ele vai ter a disciplina mental de acordar cedo e trabalhar? É muito difícil. Pode regenerar? Pode. Mas antes de regenerar no trabalho, a pessoa tem que regenerar aqui, na cabeça e no coração. E é isso que todos nós estamos fazendo aqui. Não tem uma pessoa que esteja hoje na terra que não tenha errado muito. Então a gente não pode dar dedo em ninguém. Como disse Jesus, somente aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Alguém acha que pode atirar pedra em alguém? Nós não estamos aqui à toa, gente. A terra é um hospital. Todo mundo que está no hospital que não é médico nem enfermeiro é doente. E eu não sei vocês, mas eu acho que eu não sou nem médico nem enfermeiro nessa vida. Então dar de dedo para a doença do outro não adianta nada. Eu vim hoje falar sobre uma das parábolas mais difíceis de Jesus, na minha opinião. Uma parábola, a grande parte das parábolas você entende um pouquinho, dá para pegar alguma coisa. Essa eu acho bem difícil. Eu acho que nesse momento difícil, precisa de um remédio difícil também. Jesus fala que um homem rico tinha um mordomo. No termo de algumas traduções da Bíblia está lá mordomo, mas hoje a gente podia falar um administrador. É um homem rico que tinha um administrador para gerenciar o dinheiro dele. E ele ouviu falar que o administrador tinha feito coisa errada. Na parábola de Jesus não fala que coisa errada foi, a gente já fica imaginando, mas não fala. Aí o homem rico chamou o administrador e falou assim: que é isso que eu estou ouvindo aí? Que é isso que eu estou ouvindo por aí? Arrume suas coisas porque você vai perder o seu cargo. Vou te mandar embora. Aí o homem rico se afastou e o administrador ficou pensando assim, mais ou menos parecido com o que a gente falou até agora. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Você vai lá lendo o Evangelho, não estou forçando a barra não. Sabe o que ele fala? Cavar eu não posso. Olha só. De pedir na rua eu tenho vergonha. O que eu vou fazer para ficar bem agora? É bem parecido com o que a gente falou, né? Eu nem tinha me dado conta. Daí ele pensou e falou: já sei o que eu vou fazer. Vou pegar todos os caras que estão devendo para o meu patrão e chamar um por um. E começou. Veio o primeiro e falou assim: quanto você está devendo? 100. Põe aí 50. Põe no contrato 50. Aí chamou o outro: quanto você está devendo? 120. Põe aí 80. E sabe que Jesus elogia esse cara? É um desafio, não é? Como é que pode ser? Ele fala assim: melhores são os filhos das trevas do que os pretensos filhos da luz, aqueles que se acham virtuosos. Como é que eu entendo isso? Por isso que eu acho que a parábola é muito difícil e a gente nunca tem a pretensão de dar a palavra final. Mas Jesus dá uma seguinte chave: granjeai amigos com os recursos vindos da iniquidade. Como as palavras são meio diferentes, vamos mudar um pouco. Faça amigos
com o dinheiro vindo do mal. Opa! O que a gente pode deduzir disso, meus amigos? Nós estamos num tempo em que, se você for examinar a fundo qualquer fortuna, é difícil que você tenha uma fortuna limpa. Então o cara é fazendeiro, ou o cara é minerador. Você acha que alguém pode ser fazendeiro e minerador hoje no Brasil, pelo que você observa, sem prejudicar o meio ambiente, do jeito que eles estão fazendo as coisas? Essas queimadas, essas coisas todas, você acha que veio do zero? Veio do alto? Veio de Deus? Você acha que alguém, algum comerciante, algum empresário pode realmente juntar uma grande fortuna sem explorar nenhum trabalhador? Em tese pode, em tese, mas na prática, será que tem muito disso? Então, a Terra está num momento de grandes mudanças, e nesse momento, para esse momento de grandes mudanças, a humanidade precisa saber o que fazer com os recursos oriundos do mal. Vamos supor que você tem um tio que morreu sem ter filho e que sobra uma herança para você. E aí, com conversa de família, você vai saber que aquela herança do tio não veio de coisa boa. Ele fazia coisa errada. Mas o dinheiro vem para você. O que você faz? O que você faz com isso? Joga fora o dinheiro? Queima as notas? O que você faz? É difícil tomar essa decisão, pois a terra está cheia de dívidas, está cheia de riquezas vindas da iniquidade. Riqueza vindo de tráfico de drogas, de crime, de prostituição, mas também de desvio, de corrupção, de exploração dos trabalhadores. Vamos pegar outra coisa menos ostensiva. Então, o teu tio, ao invés de ser criminoso, ele fez fortuna com trabalho escravo. Veio dinheiro para você de uma grande fortuna que ele fez de trabalho escravo. O que você faz com esse dinheiro? Pensa aí. O que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, vou pegar, vou comprar roupa, vou comprar um carro, porque é muito dinheiro. Imagina aí 50 milhões. E vou viajar. Fazer o que qualquer um faria. Você vai achar que pode ser feliz em cima da infelicidade alheia. É isso? Dá para ser feliz desse jeito? Vamos supor, para trazer direto da parábola, que você ganhou um banco. Olha só o que eu estou falando. Você ganhou um banco. E esse banco fez fortuna. Todo o dinheiro que veio para você fez fortuna emprestando com juros altos, extorquindo, sugando o dinheiro das pessoas. Qual a primeira coisa que você deveria fazer? Sabe o que é? Chama os credores, os caras que emprestaram um por um e falaram assim: tu emprestou do meu banco, tá aí que você tem que pagar 100, põe 50. É absurdo isso? Se eu sei que o dinheiro foi roubado, se o dinheiro foi extorquido, se o dinheiro foi tirado antieticamente, é absurdo isso? Não é. Não é. Se você sabe que pega lá um comércio e sabe que custa 10 e o teu tio colocava o preço de 100, custou 10 para ele, ele colocou 100. Aí vem um cara que está devendo, você vê lá na caderneta dele, o cara já está devendo 5 mil de tanto ter comprado do teu tio. Você vai chegar para ele e vai falar: coloca aí 2.500. Mesmo assim, você estaria no lucro e você estaria limpando o dinheiro que está na tua mão. Você entende isso? Todo mundo, o departamento jurídico responsável por isso. Claro. Recálculo de prestações. Nós precisamos entender isso, gente. A regeneração do planeta, a regeneração das nossas vidas, passa pela regeneração das gestões financeiras. Porque mesmo você sendo pobre, de vez em quando sobra um dinheiro.
De vez em quando morre um parente e vem um dinheiro na tua mão. Você precisa saber o que faz com esse dinheiro. Tem gente que consegue auxílio, consegue ação na justiça trabalhista em cima de mentira. Já ouviu falar disso? O cara alega que teve doença, faz uma ação na justiça e ganha dinheiro. Ah, mas o outro era empresário, ele tem bastante dinheiro. E daí, justifica você roubar? Não. Ah, ladrão que rouba, ladrão tem 100 anos de perdão. Não, é ladrão também. Ué? Então nós precisamos pensar demais a respeito das riquezas exteriores. Mas Jesus sempre falava do interior. E aí tem um assunto mais importante que pega geral, pega para todo mundo. Os Espíritos falaram que essa aqui é a nossa melhor vida. Se essa é a nossa melhor, imagina as outras. Certo? Tudo que você sabe hoje foi feito em cima de vidas ruins. Tudo que você desenvolveu, todas as suas capacidades foram desenvolvidas em cima de coisa ruim. Quer dizer que a gente pode desenvolver capacidade em cima de coisa ruim? Claro que sim. Ora, o gestor de dinheiro do crime organizado, ele não sabe gerenciar dinheiro? Sabe. Ele monta empresas, ele faz lavagem de dinheiro. Opa, o cara é um grande gestor de dinheiro. Por exemplo, não sei se vocês já sabem a respeito disso, mas parte dessas pessoas que faz arte em muro na rua, no meu conceito, umas pinturas muito bonitas, já foram pichadores. Qual a diferença que tem de pichador e grafiteiro? É a mesma coisa? Não. Não é. O pichador só coloca lá umas coisas que ninguém consegue entender e é só para falar o domínio da sua turma, do seu pessoal, às vezes até do crime organizado que ele vai pichar ali. Isso é o pichador. Não faz bonito, não tem nada de beleza e é só para determinar que o território é meu. O grafiteiro não, o grafiteiro usa cor, faz umas coisas bonitas, melhora o ambiente da cidade. É a mesma coisa? Não é. Não é, gente. Todos nós temos talentos e todos nós podemos usar esses talentos para o bem ou para o mal. Todo mundo. O roubar é um empreendimento. O cara tem que planejar. Alguns assaltos, alguns eles trabalham no improviso, ficam andando na rua, se der mole, vai lá e pega. Mas alguns assaltos, como os assaltos maiores, assalto a banco, assalto maior, é um empreendimento, ele tem que fazer um mapeamento, ele tem que planejar, ele tem que conseguir os meios e fazer as coisas. Esse empreendimento, se ele voltar para o bem, é outra coisa. É outra coisa. Vou dar um exemplo mais drástico de todos. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um dos homens mais inteligentes do seu tempo. E ele era tão inteligente, ele era judeu, e tão inteligente, e ele sabia tanto da lei de Moisés, que ele falou assim: eu quero o cargo máximo. E o cargo máximo no tempo de Paulo era o sinédrio, era uma espécie de senado. A própria palavra sinédrio deu origem à palavra senado. Então, era o órgão máximo daquele tempo. Ele queria o máximo, porque ele sabia que ele era bom. Sabe qual o caminho que ele fez para chegar lá? Ele chegou em Jerusalém e descobriu que tinha uma seita, um grupo de pessoas que estava alvoroçando a cidade. E era uma pessoa que estava perturbando. Ele falou assim: se eu conseguir massacrar e acabar com essa seita, o meu nome vai subir perante o sinédrio. Essa seita tinha como sede um lugar chamado Casa do Caminho. O coordenador dessa seita era Simão Pedro. Jesus já tinha morrido. Ele quis fazer a sua fama, Paulo de Tarso, destruindo o cristianismo. Ele foi o primeiro perseguidor do cristianismo. Confiscava bem dos cristãos,
torturava um para delatar outros, matou Estevão, que era o grande orador do cristianismo naquele tempo. Ele coordenou o assassinato de Estevão. E ele tinha tanto ódio com o cristianismo que ele conseguiu uma autorização para fazer isso não apenas em Jerusalém, mas foi para Damasco também. Conseguiu uma carta branca do Sinédrio para poder destruir os cristãos de Damasco. Quando ele chegou às portas de Damasco, sol a pino, andando de cavalo no deserto, ele caiu do cavalo. Até hoje a gente fala assim, pulando caiu do cavalo. Essa expressão vem de Paulo de Tarso, vem da história de Paulo de Tarso. Ele foi para acabar com os cristãos e sabe quem ele encontrou quando caiu do cavalo e ficou cego? Ele ficou cego da vista do corpo e ele abriu a vista espiritual. Ele olhou para o céu e viu Jesus. Só que Jesus era um estranho para ele, ele não conviveu com Jesus, ele não sabia quem era. Apareceu aquele homem de luz, ele se encheu de admiração e falou assim: quem és tu? E a resposta foi: eu sou o Jesus a quem tu persegues. E ele, que tinha voltado toda a vida dele para destruir Jesus, viu que Jesus era o máximo. Imagina o que era essa situação. Por exemplo, quem é você quando alguém te pega com a boca na botija? Quem é você quando vê uma coisa errada que você fez e te critica? Você recebe bem as críticas das pessoas? Eu acho que não. Eu também não. Só que o Paulo de Tarso teve uma reação diferente. Porque tem gente que quando erra, põe os dois pés no lodaçal. Nossa, erra. Pessoas drásticas, pessoas radicais. E Paulo de Tarso era assim. Mas quando ele percebeu que ele estava errado, ele também saiu de um polo para o outro, deu o chamado cavalo de pau. Opa! Ele percebeu que estava errado e só fez uma pergunta para Jesus: que queres que eu faça? Não ficou justificando. A maioria das pessoas começaria a falar: ah, não errei tanto assim, foi mais ou menos, é porque minha mãe não gostava de mim, os astros não estavam favoráveis, a culpa é do meu vizinho. Todo mundo arruma desculpa para os seus erros. Paulo de Tarso não gastou um segundo arrumando desculpa, nem falando, nem pedindo, nem nada. Ele falou apenas para Jesus: o que queres que eu faça? Tipo assim, errei e quero consertar. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Olha que alma vigorosa. Não é para qualquer um. E a partir dali, imediatamente, ele começou a fazer a mudança dele. Todos nós temos talentos. Para que nós temos usado os nossos talentos? E essa pergunta é absolutamente central. Por quê? E cabe na parábola por quê? Porque todos os nossos talentos foram exercitados, foram forjados para o mal. E nessa vida nós temos esses talentos e a gente pode passar a usar para o bem. Gente, não tenha dúvida a respeito disso. Se essa é a nossa melhor encarnação e nós temos uma capacidade, aí eu vou falar quantas capacidades o ser humano tem, né? Mas um de vocês tem uma capacidade boa de liderança administrativa, outra pessoa de vocês tem uma capacidade de, por exemplo, interpretar artisticamente, outro tem uma capacidade de fazer isso, outro de fazer aquilo. Pode ter certeza que se as tuas vidas, onde você gerou essa capacidade, foram bem piores que essa, é porque a tua capacidade de gerenciar, você gerenciava no crime. É porque a tua capacidade de interpretar, você interpretava enganando as pessoas. Você entendeu? Isso é granjear amigos, isso é fazer amizades com os recursos da iniquidade na tua vida. Você hoje é chamado a pegar o que você sabe fazer e usar para o bem. Ao longo das vidas sucessivas, você aprendeu a fazer muita coisa, só que no erro.
agora é o momento de fazer um acerto. Nos evangelhos tem um outro personagem lindo, como Paulo de Tarso. Aliás, lindo fisicamente. A mulher mais linda da Judéia, Maria Madalena. Ela, infelizmente, passou metade da vida dela usando a beleza dela para manipular as pessoas. E foi assim que ela encontrou Jesus. E quando encontrou Jesus, aprendeu, deu o cavalo de pau também, e aprendeu a usar os seus talentos para o bem. Para vocês terem uma ideia, Chico Xavier trouxe o final da vida de Maria Madalena. Ela morreu pregando o evangelho aos leprosos. Aos leprosos. Para quem não sabe, o mal de Hansen, hoje é chamado mal de Hansen, a lepra gera manchas escuras e cai pedaços do corpo e do rosto da pessoa. Ataca diretamente o quê? A aparência e a beleza. A mulher mais linda de Israel jogou a sua beleza, sacrificou a sua beleza, porque morreu de lepra, pregando o evangelho para os leprosos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? São só dois exemplos. A gente não vai ser santo nessa vida. Quem tiver, eu vou fazer igual. Calma, menos. Mas você tem talentos. Você tem talentos. Todos nós temos talentos. E pode ajudar de alguma forma. Como eu não sei saber. Por exemplo, o amigo está filmando ali. É um talento que ele tem. Mas não é Paulo de Tarso. Claro que não. Ele é o nosso amigo aqui. Claro. Tem alguma pessoa que aqui na casa pode lavar um banheiro. Lavar o banheiro não é... Claro que não é grande coisa. Mas você também não é grande coisa. Meu amigo, menos, filho. Se você chegar lá no mar e quiser andar por cima de mar, você vai se afogar, filho. Não adianta entrar no mar e falar, vou andar por cima de mar. Não anda, porque tu é pequenininho. Não seja feito um trabalhador que entra no banco e fala assim, eu quero ser gerente. Eu quero ser gerente. Não é assim que funciona. Faça o pequeno bem, que você vai ter mais. Isso é Jesus que fala. Quem for bem no pouco, mais lhe será dado. Mas primeiro tem que ir bem no pouco. O que você sabe fazer? Você precisa desenterrar os seus talentos. Você precisa colocar uma parte do seu dia para ajudar os outros. E os outros, às vezes, pode ser uma tua avó, que está no final de vida complicado e que precisa que você ajude. Pode ser a sua sobrinha autista severa, que você pode partilhar ali com o teu irmão para ele poder trabalhar. Pode ser o quê? Vamos lá, dá exemplo aí. A vida traz para a gente. Às vezes um vizinho, uma vizinha tem 2 filhos excepcionais e você vai dedicar uma parte do teu dia, ela conseguiu uma faxina na quinta e na sexta, e você vai falar, vou tentar ficar. Vamos ver, vou tentar ficar na quinta, se der certo eu posso pegar na sexta também, porque não é fácil. Não é fácil. Mas você pode se dispor a ajudar. Dar os seus talentos. Quanto custa cuidar do filho de uma vizinha? Custa bastante em termos de estratégia pedagógica, mas dinheiro nada. Dinheiro nada. Você tem tempo, você tem pensamento, você tem talento e cá entre nós, quem nunca percebeu que desperdiça tempo, que desperdiça pensamento com maus pensamentos? Às vezes você está no domingo assistindo televisão e fala, que perda de tempo, pelo amor de Deus, que porcaria que eu estou gastando com o meu tempo. Quem nunca fez isso? É hora da gente fazer amizades e desenvolver fraternidade com o que a gente sabe fazer de melhor. Mapeia o teu tesouro. O teu coração é o teu tesouro. A tua mente é o teu tesouro. Não adianta falar, eu não sei nada, eu não sei fazer nada e não tenho tempo para fazer nada. Isso fala de quem tem má vontade. E com má vontade não tem solução.
Não tem solução. Eu acredito que ninguém que se dispôs a num domingo de manhã vir até aqui vai estar nessas pessoas. Então, todos nós temos um mínimo de boa vontade para falar assim: eu tenho talentos, eu sei fazer algumas coisas e vou colocar os meus talentos à disposição para ajudar. E se você fizer isso, gente, é muito pouco. Deus não quer que você amanhã de manhã acorde anjo, com asinha, auréola e voando por aí. Não é assim. Você não vai ser anjo da noite para o dia. Eu, mesma coisa. Ninguém aqui vai mudar da noite para o dia. Mas você pode examinar o que você tem de bom no teu coração e na tua alma e falar assim: vou usar para o bem. Quer saber? Vou colocar à disposição para o bem. Faça uma oração e fala assim: meu anjo da guarda, eu não sei exatamente o que eu posso fazer com isso, mas estou colocando na roda. Estou colocando na roda aí. Aí você sai com um olhar que eu aprendi com o escoteiro. Vocês já ouviram falar de escoteiro? Escoteiros são uns pirralhinhos assim, que eles são ensinados a fazer 2 boas ações por dia. E eu quero fechar a minha fala de hoje com essa atitude do escoteiro. Uma criança que aceitou a proposição do seu líder escoteiro, que é bom fazer 2 boas ações por dia, como é que ela acorda? Como é que ela anda na rua? Como é que ela se relaciona com as pessoas? Qual é o olhar dela? No que eu posso ser útil? No que eu posso ser útil? Sair para a rua com um olhar de escoteiro é uma transformação na tua vida. Será que a gente é capaz disso? Sair para a rua com um olhar de escoteiro. Você vai encontrar a tal da velhinha com dificuldade para atravessar uma rua, porque nós motoqueiros, não é? Você vai encontrar um cachorro necessitado, um cachorro querendo atenção, não sei. Você vai encontrar uma velhinha que, olhando no olho, esperando que alguém dê bom dia. Olha que coisa pequena. Estou falando de coisa do nosso nível, né? Não dá para curar paralítico, para fazer grandes transformações. A todo momento, a todo segundo, Deus convida. E o nosso problema não é falta de oportunidade. Nosso problema é, tendo olhos, não ver, e tendo ouvidos, não ouvir. Olhe, quem tem um bebê, quem tem um trabalho para fazer, tenha certeza, a grande ferramenta é fazer aquele trabalho, mas faça bem feito. Regar uma planta, você pode regar com amor, e faz uma diferença danada para a planta. Para nós que acreditamos em energia, se você chega em casa, dia de calor, vai tomar água e encontra a garrafa de água na geladeira, geladinha, sem uma gota de água dentro, e solta um xingamento que eu vou deixar para cada um, e fala assim: tanta gente para beber, só um trouxa aqui para encher. E aí começa o xingamento. Papapá, papapá, papapá. Enquanto você está colocando água, você está xingando. Você está envenenando a água que você mesmo vai beber. É mais ou menos como uma pessoa tem um rio na propriedade, fazer xixi e cocô em cima do rio e coletar água para beber embaixo do rio. O que você acha dessa pessoa? Louca. Pois esse tipo de loucura nós fazemos. Quando fazemos uma faxina e vemos todo mundo sujando e só o trouxa limpando. Quando estamos lavando uma roupa e a máquina, se você tiver uma máquina e quebrar, ainda quebrou porque o abençoado não tirou uma moeda. Não foi capaz de tirar uma moeda ou uma chave do bolso. Aí quebrou a tua máquina. E você xinga até a 5ª geração, xinga a sogra, xinga todo mundo. Vai todo mundo.
E a água, no catolicismo, existe água benta? Existe. No espiritismo existe água fluidificada? Existe. No evangelho existe a água consagrada? Existe. Porque a água absorve as suas energias. E a água está na comida, a água está na lavagem de roupa, a água está na faxina, a água está na água que você põe na geladeira, claro. E em tudo você está envenenando. Envenenando a sua família, envenenando você mesmo. Tem lógica isso? Você tem um recurso fabuloso na sua cabeça e no seu coração. Se nós aprendermos a usar bem esse recurso, já muda tudo. Já muda tudo. Que a gente consiga fazer o bem com os recursos que a gente tem, sem falar assim, eu vou ser bom se eu ganhar na loteria. Muita gente pensa isso. Se eu ganhar 40 milhões, eu vou ser bom. E o Globo Repórter que eu assisti, todos os ganhadores, nossa, ganharam amigo, ganharam admirador, e a gente fica lindo com 40 milhões no bolso. Nossa Senhora! Só golpe em cima de golpe, sequestro, tudo errado. Você é rico já, de algum tipo de riqueza específica, mas você agora já é rico. E quem por bem nesse riqueza que já tem agora, é uma promessa de Jesus, quem por bem no pouco, mais lhe será dado. É a receita de prosperidade do Mestre. Que a gente saiba ouvir, finalmente tenha ouvidos de ouvir e tenha olhos de ver. Obrigado, gente.